Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: a pandemia parou o comércio, mas a Justiça não permitiu que o atendimento aos adolescentes infratores fosse interrompido. As regras para a doação de órgãos. Solidariedade de juízes transforma a vida de um jovem da região metropolitana de Belo Horizonte. Campanha promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecada 8 toneladas de produtos. O material foi entregue a instituições que atendem moradores de rua em Belo Horizonte. Durante esse período de pandemia, os trabalhos do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional de BH não parou. O Judiciário, por meio da Vara Infracional da Infância e da Juventude da capital, acompanha os adolescentes que cometeram alguma infração ou estão cumprindo medidas socioeducativas. A sala de espera está vazia. Pode até parecer que o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional de BH está fechado. Durante a pandemia, o setor não parou um dia sequer, mas foi preciso se adaptar para o novo momento. As equipes foram qualificadas para trabalhar dessa forma. Isso passa desde a utilização de EPIs e insumos de forma adequada, passando pelo procedimento de desinfecção periódica das instalações do CIAS. São feitas 3 desinfecções por semana, seguindo o padrão das unidades socioeducativas. O menor que cometer alguma infração é apreendido. Tem um boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar. Depois, o menor e o documento são encaminhados para o delegado da Polícia Civil, que deve abrir o inquérito. Os papéis vão para a distribuição do Tribunal de Justiça. De acordo com o tipo de ato cometido, o adolescente pode aguardar no núcleo de encaminhamento aos familiares ou no alojamento, que agora, em respeito aos protocolos de saúde, não acolhe mais grupos de jovens. Adotamos várias medidas de segurança para evitar o contágio do vírus, como oitiva dos adolescentes acautelados, diretamente do centro socioeducativo, higienização de todos os ambientes do prédio, higienização das salas de audiência, o uso de álcool gel em todos os locais de acesso e também o uso de máscaras. Outra mudança com a pandemia é que antes na sala de audiência se reuniam várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje, os encontros são à distância. E às vezes, dependendo, porque ficava a defesa, o Ministério Público, o magistrado, o adolescente, às vezes 2 adolescentes com as respectivas famílias, dentro do gabinete. E aí era assim que era realizada, presencial. Agora a gente faz as audiências pelo sistema remoto. Para manter o distanciamento social, o adolescente, acompanhado dos pais ou de um responsável, presta depoimento em uma sala e o juiz acompanha tudo em outro ambiente por meio de uma câmera. Os representantes do Ministério Público e da Defensoria também acompanham a audiência de maneira remota. As visitas da família aos jovens que cumprem medidas socioeducativas também vêm sendo feitas por videoconferência. Hoje, todas as unidades socioeducativas de Belo Horizonte, elas dispõem de sistemas pela internet, desde os mais simples, através do WhatsApp, até sistemas de videoconferência, para poder garantir a esses adolescentes que possam conversar e ter contato familiar. A convivência familiar ela é fundamental no cumprimento da medida socioeducativa. O isolamento social provocado pelas medidas de segurança contra a Covid-19 forçou um contato maior entre familiares e que resultou em uma queda no percentual da quantidade de atos infracionais registrados em Belo Horizonte. O período de abrangência dele é exatamente o período da pandemia, Mas o que a gente observa no dia a dia aqui foi uma redução no número de adolescentes apreendidos. Neste ano de 2021, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional da capital mineira terá mais espaço para continuar o atendimento e recuperação desses menores. Nesse prédio teremos todas as condições de atender muito bem os adolescentes, as famílias e todos trabalharem de forma mais confortável, Porque para o trabalho temos que ter um mínimo de conforto. No próximo bloco,
Campanha promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecada 8 toneladas de produtos. O material foi entregue a instituições que atendem moradores de rua em Belo Horizonte. Confira agora as notícias do Judiciário Mineiro. Campanha promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecada 8 toneladas de produtos. O material foi entregue a instituições que atendem moradores de rua em Belo Horizonte. Os produtos arrecadados lotaram um caminhão e 3 vans. Foram 11.393 itens, sendo 499 cestas básicas, mais de 2.000 produtos alimentícios não perecíveis e de limpeza e mais de 1.000 itens de higiene, cerca de 8 toneladas de doações. Vai ajudar um pouquinho, né, a minorar essa realidade tão difícil das pessoas em situação de rua, né, que estão sofrendo tanto nessa época da pandemia. Todo o material foi arrecadado pelo Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em apenas 23 dias de campanha. As doações serão entregues para o projeto Canto da Rua Emergencial, que acolhe pessoas em situação de rua de Belo Horizonte desde o início da pandemia. O espaço recebe todos os dias cerca de 800 pessoas e em um ano, mais de 6.000 pessoas em situação de rua já foram atendidas. Este projeto nasceu desse olhar, né, e dessa escuta da população de rua que demandava espaços, né, que pudessem trazer dignidade para eles. Também foram doadas 8.000 máscaras de proteção feitas pelos recuperandos das APACs, Associação de Proteção de Assistência aos Condenados das cidades de Passos e Patrocínio, no interior do estado. Evidencia que a solidariedade, ela faz a diferença. E é fundamental, principalmente nesse momento de crise. A Vara de Execuções Penais de BH, junto com o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, destinaram a verba de prestações pecuniárias para a compra de 1 tonelada de alimentos desidratados. A quantidade será suficiente para produzir 40.000 sopas enriquecidas. São insumos para se fazer sopa, com todo o acompanhamento nutricional, de leguminosas que são inservíveis para o comércio, mas pronto para consumo. Para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, o papel do Judiciário Mineiro é fundamental em acolher pessoas em situação de rua durante esse período de pandemia. Nós temos procurado minorar um pouco, né, das péssimas condições que esses moradores têm no dia a dia. Mostra a união de todos, né, em busca de um socorro aí mais imediato a esses moradores de rua. O transplante de órgãos e tecidos é uma solução que salva muitas vidas. Quem está na fila à espera de um órgão convive com a angústia diária de encontrar um doador compatível. O Brasil é considerado um dos países que possui lei e protocolos mais rígidos do mundo. Saiba mais sobre a importância desse ato e conheça as regras para a doação entre pessoas vivas e para a remoção de órgãos em pacientes com morte encefálica. Uma relação de amor e afeto surpreendente. Pai e filha recordam hoje do sofrimento dela quando precisava passar horas nas sessões de hemodiálise. O servidor público Estênio relembra que a filha tinha um grave problema renal. Há 10 anos, Tatiana teve que fazer um transplante e Estênio foi o doador. Sempre eu falo com minha filha que eu nasci para dar a vida a ela 2 vezes, né? Uma como pai e outra como... 100% hoje em dia minha vida está estável mesmo. Com saúde, não tem pressão alta, eu tinha pressão alta, por causa do rins que parou. Eu tinha, agora não tem mais diabetes. No Brasil, a legislação permite que ocorra a doação de órgãos, como aconteceu com Estênio e Tatiana, entre pacientes vivos, para cônjuges e parentes até o 4º grau. Mas é necessário a realização do exame de compatibilidade e, quando o doador for amigo ou conhecido do paciente, o procedimento será diferente. Um comitê do instituto que irá fazer o transplante tem que permitir ou pode pedir autorização judicial. A exceção à regra acontece nos casos de doação de medula óssea, que é preciso que o doador seja cadastrado de maneira voluntária para doar para qualquer pessoa em todo o país.
Já a doação de órgãos e tecidos de uma pessoa quando ela morre só é permitida após a constatação de um protocolo que identifique a morte cerebral e autorização familiar também. O desembargador Bruno Terra Dias, coordenador do Comitê Estadual de Saúde e superintendente de saúde do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ressalta a importância dessa regra. Morte cerebral, ou seja, ausência de atividade elétrica no cérebro, que deve ser constatada através de exames específicos, não é? Porque há um protocolo e não é exame único, tem que ser refeito, recomprovado. Deve prevalecer, a princípio, a disposição de última vontade, ou seja, se a pessoa declarou expressamente, por escrito, que será doadora, essa vontade deve ser respeitada. Mas isso não significa que a família, por exemplo, vá se conformar com isso, né? Há uma série de desdobramentos para isso. O último levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2020 mostra que o Brasil tem 46.181 pessoas na fila à espera de um transplante. Em Minas Gerais, o número de pacientes nessa situação chega a 10%. A pandemia da Covid-19 trouxe uma preocupação a mais para quem deseja uma nova chance de vida. Os institutos que atuam no processo de transplantes afirmam que as doações de órgãos e tecidos diminuíram cerca de 50% nesse último ano. O diretor do MG Transplante, Sonar Lopes Cansado Júnior, esclarece que outros fatores provocados pela pandemia contribuíram também para essa redução significativa no número de doadores no último ano em Minas Gerais. Todos os pacientes que têm uma suspeita de estarem infectados pelo vírus ou que estejam infectados, eles são automaticamente excluídos da doação. Outra coisa que aconteceu é que com a restrição de movimentação e com a quarentena que foi imposta à população, o que aconteceu também, as pessoas ficaram dentro de casa. E com isso, refletiu numa queda muito importante também no número de acidentes e traumas, que também é uma quantidade expressiva dos nossos doadores, são vítimas de acidentes. E além disso, com esse isolamento social que foi imposto, as pessoas ficaram mais deprimidas, ficaram mais chateadas, Então, isso também gerou um aumento importante no número de recusa familiar no momento que a gente pede a doação. No próximo bloco, a história do jovem que viveu na rua e hoje está pronto para atuar como advogado. Os aplicativos de mensagem também estão a serviço da Justiça. Em diversas comarcas, o serviço vem sendo utilizado para fazer intimações e até para conciliar demandas. Tudo pelo celular. São vários os modelos e marcas. Os aparelhos celulares em uso no Brasil já são mais de 234 milhões, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Muitas pessoas usam os aplicativos para pedir produtos ou contratar serviços. Eu uso para assuntos pessoais, profissionais, para entretenimento, para informação. Para tudo, para família, para amigo, trabalho, tudo, estudo. Uma portaria do Conselho Nacional de Justiça permite o uso do aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações. Há 4 anos, a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, do Juizado Especial de Vespasiano, em Minas Gerais, usa o aplicativo para comunicar os atos processuais às partes envolvidas. A magistrada ressalta que é preciso, primeiro, ter o interesse dos envolvidos e assina um termo autorizando o envio de mensagens, além do compromisso de ativar a comprovação de leitura. Encaminha pelo aplicativo essa mensagem e aí a gente aguarda o comprovante de recebimento de leitura da mensagem por até 3 dias a contar da data do envio. Se em 3 dias a gente perceber que a pessoa não fez a leitura, então a gente pega e recorre ao meio ordinário. E se essa situação ocorrer por 2 vezes consecutivas, a partir daí todas as intimações para aquela pessoa são feitas então pelos meios ordinários. No período do isolamento social provocado pela pandemia, a magistrada diz que o uso do aplicativo serviu também para aproximar mais a justiça do cidadão por meio da realização de audiências. Veio essa pandemia. Com ela, a gente precisou se reinventar em termos de judiciário, de como fazer a prestação jurisdicional.
E uma das formas foi a utilização do WhatsApp não só para fins de intimação, mas também para realização de audiências. E com isso a gente ganhou muita agilidade e uma grande resolução de casos através de acordos feitos com essa ferramenta. A experiência do uso do aplicativo WhatsApp foi adotada por outras unidades jurisdicionais de Minas, chegando até aos juizados especiais em Belo Horizonte. O uso do WhatsApp começou em janeiro de 2017. Desde então já foram realizadas mais de 20 mil intimações eletrônicas em mais de 14 mil processos da primeira instância aqui no estado de Minas Gerais. Em outras comarcas do interior, o WhatsApp faz parte da rotina de magistrados. O juiz titular da 7ª Vara Cível da comarca de Governador Valadares, Lupércio Paulo Fernandes de Oliveira, criou o Núcleo de Conciliação Paralela para realizar audiências de conciliação e mediação. O diferencial, nesse caso, é que as próprias partes e advogados podem pedir a inclusão no grupo virtual. Nós temos um número fixo aqui da Secretaria de Juízo, que é o 33-3279-5839. Esse número foi vinculado ao aplicativo, foi cadastrado no aplicativo do WhatsApp, como sendo o número oficial do NCP7. Através desse número, os advogados, as partes, entram em contato conosco, solicitando a designação dessas audiências, independentemente da tramitação normal do processo. Houve a parte contrária primeiro, havendo concordância, a gente designa as audiências num prazo que tem levado em média 3 dias. Com uma população de cerca de 330 mil pessoas e atendendo a 7 municípios, a comarca de Governador Valadares apresenta ainda uma peculiaridade. De acordo com o juiz, os impasses que poderiam surgir com a situação atípica são superados pelo uso da plataforma no Núcleo de Conciliação Paralela. Governador Valadares é uma comarca nacionalmente conhecida pelo grande fluxo migratório que tem aqui, sobretudo para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, para a Europa também, Portugal, os países nórdicos. Se a pessoa mora no exterior, por exemplo, e ela tem o endereço certo, conhecido, informado nos autos, nós temos que mandar uma carta rogatória, que é extremamente demorada e onerosa. Isso custa caro. E com essa plataforma, ambas as partes concordando de participar dessa audiência para resolver o problema, a gente abrevia essa etapa, tanto na questão de tempo quanto de custos. Os termos de um acordo firmado em audiência virtual pelo aplicativo são examinados pelo Ministério Público antes de serem homologados por um juiz. Todo o procedimento é gravado pelo sistema Cisco Webex, o que garante segurança jurídica e acesso ao conteúdo da videoconferência. O promotor Ulisses Lengruber França destaca que todos ganham com o uso do aplicativo e que várias demandas já foram solucionadas por meio da plataforma Núcleo de Conciliação Paralela. O papel essencial nessa velocidade é pela uma jurisdição mais rápida. Nós temos feito divórcio, guarda, várias atividades nesse novo sistema. Esse contato permanece. Você conversa, dá oportunidade para as partes, elas já entram e coloca o CPC na linha também da autocomposição. A soma de solidariedade com força de vontade trouxe como resultado a transformação da trajetória de vida de um jovem de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Graças ao apoio de alguns magistrados mineiros, o ex-faxineiro se formou em Direito e agora planeja voos ainda mais altos. Em frente ao antigo prédio do Fórum de Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Samuel tem lembranças da infância. Estava vivendo uma situação difícil e naquele momento o judiciário me colocou numa família reestruturando e trazendo de volta dignidade como pessoa. Foi neste local que aos 6 anos de idade, depois de deixar a cidade de São Paulo com a mãe, que a vida dele começou a ter outra trajetória que mudaria para sempre. Abandonado em situação de rua, foi adotado por um casal amigo da família. Um detalhe, os pais adotivos já tinham 11 filhos. Samuel cresceu e com ele o sonho de se tornar um juiz. Conseguiu se matricular em uma faculdade de Direito e se inscreveu para atuar como conciliador na comarca de Contagem. Como o trabalho era voluntário, faltaram recursos para continuar o curso. Decidiu buscar um trabalho remunerado e conseguiu uma vaga de faxineiro no fórum. Eu descobri que existiam vagas terceirizadas.
E, através dessa busca de oportunidade, apareceu para mim, através do currículo que eu deixei, a oportunidade para ser faxineiro. Essa vaga apareceu e eu abracei essa vaga com muito amor e carinho. Não demorou muito e Samuel teve que trancar o curso. O salário de faxineiro não era suficiente para pagar as mensalidades da graduação. Durante uma conversa com o juiz no estacionamento do fórum, mais uma vez, o destino de Samuel passou a ter um novo rumo. Estávamos eu e o Dr. Wagner no estacionamento do antigo prédio do Fórum de Contagem, conversando ali. A gente tinha uma resenha todo dia depois do expediente. E deparamos com um grupo de faxineiro, todo uniformizado de faxineiro, e ele no meio, numa rodinha, falando sobre a posse, teoria da posse, discutindo a teoria do Savigny e do Hierg. Os magistrados Afonso Andrade e Wagner Cavalieri buscaram informações sobre o faxineiro e resolveram, junto com outros colegas da magistratura, ajudá-lo com o custeio da faculdade. Aí o Wagner me chamou no gabinete dele e falou, me propôs, vamos custear a faculdade dele, outros colegas também ajudam. Assim nós fizemos. Ele sempre nos prestava conta, toda oportunidade que nos encontrava no estacionamento, ele vinha discutir matéria de direito, sempre foi entusiasmado com o direito. Ele agarrou a oportunidade com unhas e dentes e aproveitou essa oportunidade, fez por merecer a oportunidade que ele teve. E ele deu a resposta que todo mundo queria receber, que foi o empenho dele na faculdade, levar uma vida digna. Eu falo sempre que isso tudo possa servir como uma caixa de ressonância para a gente ter mais mãos estendidas, não só para receber, mas também para oferecer. Samuel subiu degrau por degrau com esforço e dedicação. Hoje é pós-graduado em gestão escolar pela USP e pós-graduando em Direito Constitucional Aplicado. Faz estágio de pós-graduação aqui na Procuradoria-Geral do município de Contagem. As conquistas no âmbito acadêmico também são notáveis. Desde que se formou em Direito em 2017, ele já tem 4 artigos publicados em revistas jurídicas e 3 participações em livros e, recentemente, foi citado em uma obra lançada pela Universidade Federal do Amazonas. Samuel também é convidado a palestrar nas faculdades de Direito. A Procuradora-Geral de Contagem, Janine Costa Ferreira, ressalta as qualidades do estagiário Samuel e diz que tem aprendido muito com ele. Tem sido um aprendizado trabalhar com o Samuel, porque além dele ser uma pessoa extremamente esforçada, como a história dele mesmo já demonstra, ele é uma pessoa muito grata, porque a garra, a determinação dele não são para qualquer um, né? Ele é uma pessoa que a história dele fala tudo. Em casa, Samuel divide a rotina com a família e com os livros. A meta é prestar concurso para a magistratura. E se depender dos amigos, dos padrinhos e do incentivo dos familiares, é só uma questão de tempo para que ele realize o sonho de ser um juiz de direito. Quando ele começou a estudar, o sonho dele era isso. Eu fiquei muito satisfeita, fico muito grata de ter ajudado ele. Pela história dele é diferente, né? Diferente, eu fico muito feliz, meu esposo também fica muito feliz. É um menino bom, né? Ele vai ser um juiz, sabe? Em nome de Jesus. Aos jovens que, assim como Samuel, lutam com dificuldades por dias melhores, ele deixa uma mensagem que pode servir de inspiração. Não faça isso por causa do cargo, por causa da toga, não. Por causa do dinheiro, não. É importante a gente receber. Mas eu acredito que talvez seja uma vocação que eu tenho, de, através ali de uma sentença judicial, resolver o problema de muita sociedade. Eu consegui vencer a minha dificuldade através da perseverança, de muita fé, dos apoios dos meus pais e do apoio através desses juízes também que me abraçaram, acreditaram no meu sonho. E eu gostaria de dizer para essas pessoas que elas possam trazer dentro dela aquela frase do Walt Disney que fala o seguinte: nunca deixe que os seus medos estão no lugar dos teus sonhos. A questão é você não deixar jamais o seu medo, a dificuldade que você passa, ser maior daquilo que você almeja para a sua vida. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.